A gente vai falar então dos 3 períodos da assistência perinatal: o pré-natal, o nascimento e o pós-natal. Nascimento é o período da vida com as maiores mudanças fisiológicas de qualquer momento do ser humano. É um momento de transição da vida intrauterina, no qual o feto vive no ambiente líquido, no qual ele recebe todo o aporte nutricional e de oxigênio através do cordão umbilical. Para o pós-natal, onde agora ele tem que viver no meio ar, ele tem que respirar sozinho, ele tem que fazer troca gasosa sozinho, os processos metabólicos do corpo dele precisam funcionar. E toda a parte circulatória muda completamente. O coração direito, que era predominante na vida intrauterina, agora precisa ser o esquerdo. É de acordo com a maior resistência vascular sistêmica e a menor pulmonar no período pós-natal. Os shunts intracardíacos com forame oval e o canal arterial começam e precisam se fechar para as coisas acontecerem. Esses são alguns exemplos de mudança da circulação. Lembrar que esse é o momento da vida que a gente tem também o maior risco de lesão cerebral. Em nenhum outro momento o risco de lesão do cérebro é tão grande, devido a todo esse contexto e a necessidade de tantas mudanças importantes. Portanto, a asfixia é sim uma das principais causas de óbito neonatal. É uma das 3 principais causas, né, junto com a prematuridade, né, e aí por isso que é tão importante a gente, todo mundo, todo profissional que pode receber um recém-nascido, estar preparado para reanimar. Porque a gente sabe que em recém-nascidos maiores ou iguais a 34 semanas, 2 em cada 10 não choram, não respiram ao nascer. 1 em cada 10 precisar da ventilação com pressão positiva. E 1 a 2 em cada 100 vai precisar de intubação. 1 a 3 a cada 1000 vai precisar de VPP, mais massagem cardíaca e ou as medicações, desde que a ventilação com pressão positiva seja feita de forma adequada. E aí, quando a gente vai para os prematuros com a idade gestacional menor que 34 semanas, esses números são ainda mais alarmantes. 70% dos recém-nascidos menores que 34 semanas, com peso ao nascer menor que 1.500 gramas, os muito baixo peso, vão precisar de BPP ao nascer. E 6 em cada 100 desses recém-nascidos vão precisar de PPP, mais massagem e ou medicações. A taxa é muito alta, então a gente precisa estar preparado. E aí a gente tem a última diretriz do Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é de 2022. E aí por que muda toda hora? Porque a cada 5 anos a gente tem um encontro, que é o do IUCOR, que é o encontro de especialistas em reanimação de todo mundo. Inclusive vão 2 representantes brasileiras, que aí lá eles discutem as últimas diretrizes, os últimos estudos sobre reanimação, não só neonatal, como pediátrica e adulto também. E a partir disso sai um consenso, né, atualizado, e aí essas 2 representantes trazem isso para o Brasil, tem um outro encontro de especialistas, e aí sai a diretriz brasileira, né? E quais foram as novidades? As principais novidades dessa última diretriz foi a importância do briefing da equipe, a prevenção da hipotermia, né, com a alteração dos passos iniciais. Então, aquecer, então secar antes de posicionar. Focaram também na importância desse clampeamento após 60 segundos. E eles não colocam mais o tempo máximo do clampeamento do cordão.
Porque os estudos não trazem tempo máximo, porque sabe-se que após 3 minutos ou após a pulsação do cordão umbilical, esse fluxo pelo cordão é mínimo. Então, tá tudo bem. Então, o que for que tiver que ter passado, passou. Contato pele a pele segue como uma importante estratégia de prevenção de mortalidade. E aqui eles falam de novo, para a gente evitar aspirar via aérea superior. Deixar só em casos bem raros, nos quais o excesso de secreção esteja obstruindo via aérea. E traz também a opção da máscara laríngea número 1, já que o sucesso da intubação em sala de parto nesses recém-nascidos é menos que 50%. Bom, eu trago só para a gente alertar que a aspiração de via aérea na sala de parto não é recomendada de rotina, independente do aspecto do líquido amniótico, tanto para os prematuros menores que 34 semanas, quanto para os recém-nascidos maiores iguais a 34 semanas. Por quê? Está relacionado a menor taxa de saturação e maior demora para atingir saturação-alvo. Está relacionado ao atraso do início da VPP nos pacientes que nascem com má vitalidade. Pode lesar a mucosa e aumentar o risco de infecção. E nos prematuros leva a bradicardia, apneia, hipoxemia, hipercapnia, variação do fluxo sanguíneo cerebral, aumento de pressão intracraniana e lesão cerebral. Então isso é muito importante. Bom, e aí, depois de tudo isso que eu falei, eu queria deixar um lembrete. Queria que vocês lembrassem que apesar dessas taxas, a maior parte dos recém-nascidos nasce bem. Que nascer é um processo natural. E então, lembrar também vocês que o nascer não é como se fosse um interruptor que você aperta e o bebê já está pronto, corado, bem. Não é assim. É um complexo processo que já está pronto, já está tudo certo. A gente só tem que permitir que ele aconteça. E por isso que ultimamente tem se falado muito da importância da golden hour, da primeira hora de vida do recém-nascido. É como se fosse uma recomendação para a gente lembrar, ó, tá tudo bem, viu? O recém-nascido nasce bem e ele tem um tempo, sim, que ele precisa para todo esse processo fisiológico se transicionar. E essa é a Golden Hour. E eu vou falar um pouquinho sobre ela para vocês. Se vocês forem ver, a Golden Hour do prematuro e do recém-nascido a termo, ele tem algumas variações, tá? Eu vou trazer aqui os 4 pilares principais da Golden Hour, que é o contato pele a pele, prevenção de hipotermia, clampeamento tardio do cordão e aleitamento materno, tá? Em relação ao contato pele a pele ao nascer, a gente sabe que esse contato, ele vai prevenir a hipotermia neonatal, promove o aleitamento materno exclusivo, a estabilidade cardiorrespiratória do bebê, o melhor controle glicêmico, o vínculo entre os pais e o recém-nascido. Regula o estresse e a ansiedade do momento, tanto do bebê quanto dos pais. Reduz o choro neonatal. Promove a contração uterina e com isso diminui o risco de hemorragia pós-parto. E promove o desenvolvimento cerebral neonatal. Então o contato pele a pele ele deve ser realizado sim. Quanto mais precoce, mais prolongado ele é, maiores são os benefícios relacionados a ele. E em relação à prevenção de hipotermia? Bom, a gente sabe que a hipotermia neonatal é um preditor independente de mortalidade neonatal. Então, só do recém-nascido estar hipotérmico, ou seja, temperatura menor que 36,5,
Independente da idade gestacional ou do peso ao nascer, a morbimortalidade dele aumenta. E para cada diminuição de 1 grau na temperatura menor que 36,5 graus Celsius, o risco de morte aumenta em 28%. O aumento da frequência de distúrbios respiratórios ao nascimento, da infecção neonatal e de hemorragia intracraniana em recém-nascidos prematuros com hipotermia neonatal já foi descrito na literatura. Bom, e como que então a gente vai prevenir essa hipotermia? Então a gente vai estimular o contato pele a pele, secar o recém-nascido, a cabeça e corpo, né, com compressas aquecidas. Manter a temperatura, tanto do nascimento quanto da sala de recepção, se forem diferentes, entre 23 e 25 graus Celsius. Se for os prematuros menor que 34 semanas, a gente vai envolver ele em saco plástico e touca dupla. E a gente vai evitar também a hipotermia materna em sala de parto. Bom, outro pilar da Golden Hour é o clampeamento tardio do cordão umbilical, que agora a gente quer chamar de clampeamento ótimo do cordão umbilical. Por quê? Porque isso, clampear mais tardiamente, melhora a adaptação cardiorrespiratória pós-natal. Melhora, aumenta a passagem de volume sanguíneo para o recém-nascido. Então, qual que é a recomendação atual, tanto do Brasil quanto das todas as diretrizes internacionais? É no recém-nascido maior ou igual a 34 semanas, a gente aguardar pelo menos 60 segundos. E nos menores que 34 semanas, pelo menos 30 segundos. Bom, e quais são os benefícios desse clampeamento tardio, oportuno ou ótimo do cordão umbilical? Ele aumenta os índices hematológicos e a reserva de ferro nos primeiros meses de vida. Diminui necessidade de transfusão sanguínea, de anemia ferropriva, de enterocolite e hemorragia intracraniana nos prematuros. Ele melhora o neurodesenvolvimento na primeira infância. E não há nenhum estudo que relacione o clampeamento tardio a prejuízos maternos. Então, é tudo de bom. A única coisa, né, que esse clampeamento maior que 60 segundos aumenta a icterícia com necessidade de fototerapia. Mas aí é um custo-benefício, sabe? E a gente tem outros artifícios da Golden Hour para evitar a icterícia, né, promovendo o aleitamento materno, que a gente vai falar agora. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda o estímulo ao aleitamento materno precoce ao nascimento, dentro da primeira hora de vida, como forma de promover a nutrição, o desenvolvimento e a sobrevida infantil. Bom, o aleitamento materno precoce também está relacionado ao aumento de tempo de aleitamento materno exclusivo, à diminuição do risco de hipoglicemia neonatal, de mortalidade neonatal, de morte relacionada à infecção e de risco de sepse, diarreia e infecções respiratórias. Antes de soltar esse vídeo, só trouxe aqui, sou eu no vídeo, como que a gente pode sim promover essa Golden Hour ao nascimento. Esse foi um nascimento que eu assisti, e antes desse momento do vídeo, eu gosto de chegar antes, conversar com a equipe, saber quem são as pessoas que vão estar comigo, né, me auxiliar, olhar todo o material, conversar com a mãe, com a família, conversar com a anestesista, porque nesse caso foi uma cesárea, então eu preciso que o não tenha, né, eletrodo na parte frontal da mãe, né, no tórax da mãe, que é o local onde eu vou posicionar o recém-nascido. Então é possível sim eles colocarem os eletrodos mais laterais. Eu preciso conversar e alinhar com o obstetra, se isso não foi feito no momento anterior, e lembrar ele das vontades da mãe, né, do que foi pactuado. E aí
Pronto, é isso. Lembrar que quando a gente cuida do nascer, como se a gente regasse esse cérebro, como a gente cuidasse desse ser humano que está nascendo. E aqueles procedimentos de rotina na sala de parto, como vacina, pesar, medir. Eu queria lembrar vocês que esses procedimentos não são nada urgente, que não tem nenhum estudo que mostra que pesar precocemente diminui morbimortalidade, que a gente precisa fazer a vacina na primeira hora de vida. Então, a gente precisa ver se nossa prática está alinhada, né, às recomendações e o que a gente considera como um bom atendimento neonatal. Bom, vou falar aqui um pouquinho sobre alguns dos procedimentos de rotina na sala de parto. A vacina da hepatite B, a BCG para os maiores que 2 quilos, a vitamina K e aí a profilaxia oftalmológica. Quero frisar alguns pontos aqui. Lembrar que em recém-nascidos, filhos de mãe com infecção gonocócica não tratada, né, eles têm um risco de 30 a 50% maior de terem conjuntivite gonocócica, de infecção gonocócica não tratada. E as complicações dessa conjuntivite são muito importantes, como perfuração ocular, cicatrizes e cegueira. A triagem de pré-natal, o tratamento de mulheres infectadas e a profilaxia neonatal de rotina, né, com o colírio, diminui a taxa de conjuntivite gonocócica para quase meio casos a cada 100 mil nascidos vivos. É uma taxa extremamente baixa, esses são dados internacionais e não brasileiros, tudo bem? No Brasil, a infecção, né, por clamídia em mulheres em idade fértil varia entre 7 a 13% e de Neisseria de 1 a 1,5%, tá bom? E aí então, portanto, a gente não tem, né, muitos estudos em relação à profilaxia, em relação à conjuntivite gonocócica no Brasil. Portanto, a Sociedade Brasileira de Pediatria e o Ministério da Saúde atualmente recomendam a profilaxia oftalmológica ao nascimento para todos os recém-nascidos e sugerem a iodopovidona e a eritromicina no lugar do 3D, né, que é o nitrato de prata, por ter menores efeitos colaterais, como a conjuntivite química, tá? E aí os outros procedimentos, peso, as medidas antropométricas, os exame físico, a documentação, a internação, lembrar que nada disso tem urgência, tudo bem? E aí, vamos internar esse nosso recém-nascido no alojamento conjunto.